Boa noite, igreja. Como é bom estarmos reunidos em mais um domingo, você aí na sua casa. Estamos sentindo muita saudade de vocês. Esse é um domingo muito especial, onde comemoramos o Dia do Pastor. E nossa igreja tem o privilégio de termos aqui 3 pastores, excelentes pastores, né? O pastor Erivelton, o pastor Marcelo, o pastor Helder. Que Deus possa abençoar a vida de vocês ricamente. Vocês, com certeza, são presentes de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto aqui, juntamente com os irmãos, que se encontra em Salmos 126, versículo 12, e diz assim: Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E Deus tem feito coisas realmente maravilhosas, que possamos continuar sendo gratos a Ele. Convido você a orar, e logo após a oração, convido você a cantar com a gente, louvando ao nosso Senhor. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por este tempo de reflexão, por este tempo onde temos tido mais tempo de ficar com nossas famílias unidos. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a atravessar este momento difícil, mas de aprendizagem. Venho te agradecer também pela vida dos nossos pastores, que o Senhor possa estar continuando dando saúde, dando força, sabedoria e discernimento para conduzir as suas ovelhas e a cada um de nós. Somos gratos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida da tua igreja e cada pessoa que tem passado por momentos de dificuldade, que o Senhor possa estar derramando bênçãos, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou.
por Litiziane Rocha. Servir, verbo difícil de ser praticado, mas por alguns ele é compreendido de maneira extraordinária. Seja orando, pregando, Ensinando. Ajudando, sofrendo, Quem sabe chorando. rindo. algumas vezes alegre e outras cantando. Quem é esse? Um como nós, mas que entende bem o que é servir. Pastor. Pastor? Sim, muitas vezes nem nome tem, apenas é o pastor. Luta contra a fadiga, contra o tempo e muitas vezes contra si mesmo. Mas o que é o desânimo diante a alegria de ver alguém aos pés da cruz? O que é cansaço diante da certeza de atender a voz de Deus? Como já disse Mix Matias, no lar, na igreja, na comunidade, esperam de ti, exigem de ti. E ainda vem a voz do alto, do passado, ordem mais atual do que jamais, necessidade da pátria, desafio à tua fé e uma promessa à tua submissão. Levanta-te, pois, e faze a obra, e que o Senhor seja sempre contigo. Deus te escolheu. E isso não significa sempre um céu coberto de estrelas ou uma vida sem choro ou decepção, mas significa que Ele estará com você todos os dias. Nós só temos a agradecer. Agradeço por sua vida. Agradecemos por orar por nós. Por sofrer por nós. Agradecemos pela alegria de tê-lo ao nosso lado. Meu amigo. Meu pastor. Graças a Deus, que bom, né? Mais esse tempo, mais esse momento, onde, como igreja reunida, né, nós podemos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, para poder adorar ao Senhor, dizer a Ele, né, através das nossas canções. Isso é muito gostoso, isso é muito, muito bom. E agora nós temos a oportunidade, mais uma vez, também poder voltar e olhar um pouco para a palavra do Senhor. Ela que nos direciona, ela que nos guia. Então é sempre importante, né? E sei que você já está aí com a tua Bíblia. Então abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero ler a partir do versículo 31. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Eu quero compartilhar esse texto com os irmãos e nos perguntar isso. Para onde nós estamos indo? Para onde estamos indo? Em qual direção? Sabemos que muitas vezes nós, quando temos direção, quando temos um alvo, nós nos sentimos mais seguros. Não, eu sei onde eu quero chegar, sei o processo, sei para onde eu estou indo. Se torna mais fácil, porque eu tenho a direção. Agora, quando não, a coisa fica meio que, desfocada, fico que meio confuso. Porque qual é a direção? Para onde? Aqueles que não sabem onde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum, ou qualquer lugar já é o ideal. Então, muitas vezes essa falta de objetivo é importante para a nossa caminhada e para a nossa jornada. Mas vamos ler o nosso texto, então? Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 31, que diz assim: Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhe dou. Ame-se uns aos outros. Como eu amei vocês, devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti.
Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos ler também o início do 14? Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem para onde vou. Aí no 5, Tomé disse, Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Um texto gostoso, um texto bom para a gente pensarmos um pouco. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos a Ti a Tua direção, a Tua graça, para que essa palavra possa se aplicar às nossas vidas, para que ela possa se tornar verdade e possamos começar a viver segundo os ensinamentos dela. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sabemos que esse versículo 31 ele é uma continuação do texto que vem antes, principalmente do versículo 18, onde ali o traidor já é indicado, já é nomeado, e ali tem todo aquele processo, aquele que coloca a mão no prato comigo, todo o processo, e Judas, então, que é identificado como traidor, ele sai, e aí depois de sair, aquele clima, eu acredito principalmente, a não ser que os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas acredito que ficou um clima meio chato, porque até então Judas é chamado de traidor, tem a conversa de Pedro com João, e toda a situação ali que está acontecendo, e ali, entendendo ou não, Judas sai. Judas sai do recinto onde eles estavam ali na Páscoa, então fica aquela situação. Então, continuando, dando continuação, depois que o traidor já é indicado, Jesus, então, ele diz, olha, agora o Filho é glorificado, e Deus é glorificado nele. Então a gente percebe o porquê, ou então vem uma pergunta: por que Jesus afirma isso? Por que Jesus afirma que agora o Filho é glorificado e Deus é glorificado nele? E aí eu começo então a pensar em qual a direção nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, para onde o nosso estilo de vida está nos levando. Alguns vão dizer: eu estou indo para onde a vida me levar. Não. Quem nos leva são as nossas decisões, o que nos leva são as nossas escolhas. São de atitudes pequenas que fazem um grande. É a ideia de um quebra-cabeça. São pecinhas pequenas, mas uma por uma vai então formando um todo, que de repente pode ser um de 1000 peças. Mas ali você sabe que pedrinha a pedrinha vai se encaixando e forma algo maior. E assim também nas nossas vidas, assim também nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E aqui nós podemos pensar para onde os discípulos estavam caminhando e para onde Jesus estava caminhando. Para onde os discípulos estavam indo e para onde Jesus estava indo. E aqui nesse versículo 32 e 33, é Jesus realmente assumindo a sua missão. Aqui Jesus assume a missão. Por quê? Porque nesse texto, Jesus dá início ao processo de crucificação. Sabemos que vem numa trajetória, vem num processo de ir para entregar a vida, mas quando ele nomeia não na ideia Jesus colocou, não, mas nomear de mostrar quem ele era, afirmar quem ele era, realmente apresentar, em vez de nomear, apresentar o traidor que era Judas. Então, a partir daí, inicia esse processo de crucificação, inicia esse processo de glorificação a Deus, de glorificar. Por quê? Porque agora, Jesus já vinha, mas mais uma vez Jesus continua reafirmando que está cumprindo a vontade do Pai. Reafirma que está fazendo a vontade do Pai. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus está nos direcionando, Ele é glorificado. Deus não é glorificado quando eu faço aquilo que eu acho que agrada a Ele. Às vezes, eu vou fazer isso, vou dar uma oferta, ou qualquer outro tipo de coisa, e com isso eu vou agradar ao Senhor. Podemos agradar e podemos não agradar. Por quê? Essa é a vontade de Deus, essa é a direção que Deus está nos dando. É dessa forma que Deus quer nos usar, porque muitas vezes Deus quer nos usar para levar uma palavra de esperança, para orar por alguém, para perdoar, para deixar o orgulho de lado. E quando fizermos isso, também estamos glorificando ao Senhor. Então Jesus afirma que o Pai está sendo glorificado, por quê? Porque Ele está indo em direção
à vontade de Deus, está indo em direção a fazer o querer de Deus. Sabemos que ainda ele vai orar e falar: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Né? Então ele tem todo aquele processo, mas mesmo com tudo isso, ele está caminhando em direção a cumprir o querer, a cumprir a vontade do Senhor. Porque quando ele nomeia ali, quando ele diz quem é o traidor, ele está aberto. Porque até então ele diz: olha, o que está no teu coração, vai, faça. Vai, cumpra. Sabe aquela ideia de você instigar a pessoa? Ah, você não quer fazer? Você não quer fazer? Está faltando coragem? A coragem eu falo, então vai lá e faça. Então parece que Judas, né, ele, tudo isso que acontece, porque os outros demais discípulos podem não estar entendendo o que está acontecendo. Mas Judas estava entendendo perfeitamente o que estava acontecendo. Então ali ele assume, né, o seu papel de traidor e vai. Ele assume o seu papel de traidor e coloca. Então Jesus, ele nesse instante, ele começa então a glorificar o Pai, porque ele caminha em direção a fazer a vontade. Tanto que quando nós lemos no versículo que Pedro diz, olha, no versículo 36 diz, Jesus diz, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Por quê? Quem tinha que fazer isso era Jesus. Era a missão dele, era o caminho dele. E ninguém poderia fazer, ninguém poderia cumprir aquilo que era para Jesus cumprir. Né? A missão seria cumprida somente por Jesus. Ela só teria efeito se Jesus cumprisse. Então Jesus estava na direção correta. Jesus estava no caminho agora à vontade de Deus. E volta a nos perguntar, e nós? Temos caminhado em direção à vontade de Deus? Temos caminhado em direção a fazer a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou temos caminhado do nosso querer, da nossa forma? Né? Em todo o período que nós estamos, em tudo isso que nós estamos vivendo, às vezes nós ficamos em dúvida. Né? A partir de amanhã começa aí um novo processo, né, na quarentena, principalmente agora no ABC, a gente entrou na fase laranja, então vai para esse novo processo, mas até quando? Porque temos um decreto que diz, se não melhorar, pode regredir, podemos voltar para o vermelho, ou vamos avançar para o amarelo. Fica essa dúvida, e os irmãos, aqueles que moram em Diadema e têm circulado por Diadema, têm visto que a cada semana, a cada dia, né, o número de mortes tem aumentado de forma significativa. Significativa. Então, a gente fica meio que nessa questão, para onde vamos? Né, em qual a direção? Isso nós temos no dia a dia, na ideia da economia, da política, mas nós não podemos ter essa inquietação, essa preocupação com a nossa vida espiritual. Precisamos ter o nosso caminho, o nosso direcionar muito certo, né, firme, daquilo que nós queremos para a nossa vida espiritual. E Jesus tinha isso. Jesus sabia a sua missão, ele cumpre. Então ele diz, olha, o Pai é glorificado no Filho. Por quê? Porque o Filho assumiu a sua vontade. O Filho assumiu cumprir o seu querer, cumprir a sua vontade. Então, quando nós continuamos o nosso texto, Jesus aqui, nesses dois primeiros versículos que nós lemos, 31 e 32, e também o 33, Jesus assume, né, a sua posição. É isso que o Pai quer que eu faça, e é isso que eu vou fazer. Quando começa o versículo 4, parece que Jesus muda totalmente o tom da sua conversa. Porque ele diz, olha, um novo mandamento lhe dou. Né? Ele está dizendo, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Depois, mais embaixo, ele vai dizer, vocês não podem ir agora, mas mais tarde. Aí eu fiquei pensando nessa passagem, parece os nossos filhos, quem tem filho pequeno, né? Que a gente está fazendo alguma coisa, né? Ou fazendo almoço, mexendo com alguma coisa, trocando. Pai, deixa aí que eu faço. Vai falar, filho, ainda você não pode. Quem tem filho pequeno fala, pai, deixa eu ir do seu lado. Filho, você não pode, você precisa ir atrás na cadeirinha. Não, mas eu estou ganhando. Ele falou, não, filho, ainda não. Mas lá para frente, Jesus está dizendo isso aos discípulos. Não é uma conversa de pai para filho, tanto que ele chama ele de filhinhos, né? Olha, para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Agora vocês não podem ir, depois vocês podem ir. Então ele para a conversa aqui e já emenda no outro. Mas, um novo mandamento lhe dou. E será que não é nesse novo mandamento que está a direção que Deus quer para a nossa vida? Porque até então, na primeira parte, nós vemos, Jesus assume a sua posição. Jesus realmente assume a missão.
né? Não que em algum momento ele não tenha assumido, mas aqui ele está lembrando que do capítulo 13 até o capítulo 17, desse bloco que a gente tem comentado, Jesus está preparando os seus discípulos, Jesus está fortalecendo os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus sabe que está chegando o seu fim. Jesus sabe que a partir de agora é as últimas palavras, que a crucificação está mais perto do que nunca, do fato de ele ser entregue está mais perto do que nunca. Então ele começa a preparar os seus discípulos para isso, para esse momento, para a crucificação. Então ele está dizendo, olha, o traidor é nomeado, olha, eu estou indo para um lugar, até então vocês me têm aqui comigo, mas daqui uns dias vocês não me verão mais. Lembre que eu disse isso aos judeus, e agora estou dizendo a vocês, né? Então em breve aí vocês não me verão mais, e para onde eu vou vocês não podem ir, e por isso eu lhes dou um novo mandamento. E o novo mandamento é: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nesse processo, Jesus assumindo realmente, confirmando aos seus discípulos, em vez de assumir, né, vamos dizer, Jesus confirmando a direção, Jesus confirmando a sua trajetória de vida em direção a cumprir a vontade do Pai, ele fala com os seus discípulos agora. Olha, agora o que vocês precisam fazer? Cuidar um do outro. Vocês precisam cuidar um do outro. Porque eu estou indo. A minha morte, né, já está próximo, já está, daqui a uns dias vocês não me verão mais, e vocês precisam cuidar um dos outros. Porque lembra, alguma passagem da Bíblia diz que, fala, olha, se for de Deus, vai permanecer, se não, olha, vai acabar e esse povo vai dissipar. Não foi assim que aconteceu com fulano, com ciclano, que quando o líder morreu, o povo todo se espalhou e ninguém nem sabe mais. Jesus está falando, olha, com a gente não é assim. Vocês precisam cuidar um do outro. Então Jesus manda que os discípulos tenham cuidado mútuo. Vocês precisam cuidar um dos outros. Vocês precisam amar. Por quê? Porque até então a ideia é uma ideia de família. É uma ideia de corpo. E a ideia prática de família, por mais que muitas famílias não tenham, mas é onde um cuida do outro. É onde ama um ao outro. E assim vão nesse cuidado, nesse elo, nesse processo. Porque esse é um padrão familiar. Um padrão de familiar de cuidado, de zelo. E Jesus sabia que viria algumas situações. Jesus sabia o que viria perseguições, que Jesus seria morto de uma forma violenta, de uma forma cruel. E como esses discípulos ficariam? Ficariam isolados em cada um, Não, Jesus falou, olha, vocês precisam cuidar de cada um. E nesse período de quarentena, de pandemia, se há algo que nós precisamos pensar, temos cuidado um dos outros? Temos zelado um pelos outros? Porque quando nós estamos aqui na igreja, né, nós declaramos como família. Nós nos orgulhamos de falar a família IEB. Mas essa família IEB tem cumprido o seu papel? Né? Não, olha, quem precisar da minha ajuda pode contar comigo. É só me ligar. Não, a ideia não é essa. A ideia é nós começarmos a cuidar um dos outros, saber como um está, como o outro está, porque depois que está com problema ou qualquer questão, aí é fácil, irmão, eu vou estar orando por você. Por que não orarem antes da situação? Por que não cuidar antes que os problemas venham? Então Jesus está dizendo, olha, o traidor foi indicado, olha, para onde eu estou indo, vocês não podem ir, olha, daqui a um tempo vocês não me terão mais, eu vou partir. Então Jesus começa a preparar e fala, olha, diante disso, vocês precisam estar unidos. Vocês precisam estar juntos. Vocês precisam cuidar um do outro. Que ele diz, então, amem-se uns aos outros. Qual a forma de amar? Como que vocês devem amar? Assim como eu amei vocês. Como vocês devem cuidar um dos outros? Assim como eu cuidei de vocês. Se pão precisa de pão, pão. Precisa de esperança, esperança. Precisa de cuidado, cuidado. Se precisa cuidar dos pés, para que continue a caminhada, para que eu continue. É família ou não é família? Família cuida. Às vezes nós não temos um exemplo bom familiar. Hoje nós sabemos que muitas famílias não têm essa ideia, não têm esse zelo, não têm esse cuidado. Mas a família a qual Deus tem formado a cada dia é uma família onde o cuidado é o básico, onde o padrão é um cuida do outro, onde um se preocupa com o outro. Se preocupou com alguém essa semana?
zelou por alguém essa semana? Então, irmãos, na direção para onde nós temos ido, para onde estamos indo? Estamos indo para cumprir o nosso desejo, porque nós vemos aqui em Judas, né, Judas o traidor, que qual é a questão dele? Ele estava indo para cumprir um desejo dele. Ele vê aqui, naquele momento uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Então ele caminha em direção a fazer a sua vontade. E Jesus nos dá um exemplo de caminhar em direção a fazer a vontade de Deus. E ele passa essa instrução aos seus discípulos. Olha, vocês precisam caminhar em direção a cuidar, em direção a fazer o querer de Deus, a vontade de Deus. Quando nós chegamos no versículo 36 a 38, nós vemos aqui que, né, acontece o embate aqui com Pedro. Simão Pedro lhe perguntou, no versículo 36, Senhor, para onde vais? Para onde o senhor está indo que a gente não pode ir? Que lugar o senhor vai? Jesus responde, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Pedro retruca de novo, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Qual o motivo? Ele diz, olha, pelo Senhor eu te daria até minha vida. Acho que Jesus balança a cabeça e fala, Pedro. Jesus responde a ele, você dará a vida por mim? Sério? Você dará? Aí ele diz, né, se asseguro, Pedro, que hoje ainda você me negará, né, antes que o galo cante. Não funcionaria. Aqui quem diria, né? E é interessante a gente pensar que Pedro queria entregar a vida para Jesus, entregar a vida por Jesus, e ele parece que esquece que ele estava diante do único que poderia doar a vida por ele. Ele estava diante do único que poderia entregar a vida por Pedro, por mim, por todos nós. Era ele que precisava entregar, porque por mais que Pedro tivesse todas a vontade do coração, a intenção, sabe, boa, um coração muito bom, ele não podia fazer porque não ia resolver. Pedro poderia ser o melhor homem do mundo, o homem mais tranquilo, algo que não era da parte de Pedro, mas poderia ser, sabe, que não resolveria. Resolveria para nós era Cristo subir naquela cruz, era Cristo morrer. E aí o que eu penso com isso, irmãos, precisamos assumir a nossa posição. Jesus assume, Jesus confirma a sua posição, a posição de fazer a vontade de Deus, e nos chama também a assumir uma direção em cumprir a vontade de Deus, e precisamos assumir que existem coisas que não é para nós fazermos. Não é para nós fazermos. Existem coisas que quem faz é Jesus, ou melhor, já fez, entregando a vida por nós. Muitas vezes nós queremos cuidar das pessoas e achamos que cuidar de pessoas é pegar um laço, laçar e trazer para a igreja a todo custo, ou então pegar versículo bíblico para amedrontar as pessoas, para dizer, olha, é a mão de Deus, olha isso, é aquilo. A Bíblia não manda a gente dizer isso, a Bíblia manda nós cuidarmos. Pedro não entende o processo, porque ele fala, não, meu mestre, ele já entra no embate com Jesus quando Jesus lava o pé. Você não vai lavar meu pé. Agora não, Senhor, por Senhor eu te dou a minha vida. E queria até o ponto de impedir, né? Sabemos que depois isso vai acontecer, quando ele dá uma espadada em Malco. Então nós vamos entender que é um processo. E Jesus cumpre o processo. E muitas vezes nós queremos cumprir o processo. Não, já errei tanto e agora eu preciso pagar pelos meus erros. Não, o que eu estou sabendo... Irmãos, a nossa vida está em Cristo. E quem pagou por nós o mais alto preço, foi Jesus na cruz do Calvário. E o que cabe a nós hoje? Qual é o preço que nós temos que pagar? Reconhecer que esse sacrifício é suficiente, aceitar que o sacrifício de Cristo é o suficiente. É suficiente para a minha vida, é suficiente para me dar salvação, é suficiente para trazer sobre a minha vida redenção e graça. Desde quando eu assumo a posição. Desde quando eu assumo a posição que eu sou pecador, que eu sou fraco, que eu sou frágil e que eu não consigo, que por mim mesmo eu não vou conseguir. Por mim mesmo eu não consigo a salvação. Eu preciso de Jesus. Eu preciso aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Sem Jesus eu também não consigo olhar para o meu irmão e cuidar dele como deveria. Porque vai haver decepções, vão haver tristeza, mas quando o amor de Cristo está no meu coração, quando Cristo reina na minha vida, eu consigo, então, por isso que eu preciso até disso, eu preciso de Jesus. Então não adianta eu querer doar a vida pelo meu irmão,
Porque Jesus já fez. O que eu preciso hoje é amar, é cuidar, é zelar. E isso não só em tempo de crise. Isso não só em tempo de dificuldade. Porque, de repente, algumas pessoas que nós olhamos hoje e achamos que ele está passando por um momento muito difícil, de repente ele está vivendo o melhor momento. Já teve dia na sua vida que te faltava muita coisa? Às vezes você não tinha um alimento da forma que gostaria, às vezes tinha ali o básico, às vezes algumas coisas ainda não, as condições financeiras, né? Não, tá? Eu falo por mim, né? Eu vim de uma família humilde, no interior de Minas Gerais, né? Muito simples, mas sempre fomos felizes. Sempre estávamos ali em família, convivendo, né? Então, não era a questão financeira, não era a situação que mudava. E às vezes existem pessoas que estão assim, vivendo um momento financeiramente difícil, vivendo um momento de saúde difícil, mas com Deus ele está bem. Com Deus ele está bem. E nós achamos, não, essa pessoa está precisando de Deus na vida dele. E ao outro lado também, de repente a pessoa bem financeiramente, saúde, joia, né, um físico, tudo tranquilo. A gente acha, não, o irmão está bem, não preciso me preocupar com ele, não. De repente essa pessoa, Paulo vai dizer isso, que às vezes quando estamos fracos é que estamos fortes, às vezes quando estamos fortes estamos fracos. Então, irmãos, não está em nós calcular isso. Não está em nós mensurar, está em nós, independente da fase que o meu irmão está vivendo, eu vou transmitir-lhe cuidado, eu vou lhe oferecer cuidado, eu vou cuidar, sendo com palavras, sendo com exortação, palavra de esperança, da forma que for preciso. Eu vou estar, na medida do possível, naquilo que Deus vai me direcionar, eu vou estar cuidando, eu vou estar zelando. Então eu preciso parar e perceber e analisar para onde estou indo. Jesus estava indo para a cruz do Calvário. Jesus estava indo para o Gólgota, para a dor, para o sofrimento, se sentir abandonado pelo próprio Pai, mas em direção a cumprir a vontade de Deus, em direção a cumprir a missão de Deus. E nós, a nossa missão é cuidar, é zelar, é realmente apresentar a cada dia o meu irmão melhor na presença de Deus, fazendo com que ele possa ter condições de servir e adorar ao Senhor. Que, de repente, outros irmãos irão cuidar da minha vida, como eu tenho pessoas que cuidam da minha vida, como você está, como estão as coisas, e isso me dá condições de servir melhor ao Senhor. Então, não é só como pastor que a gente cuida, eu tenho irmãos que cuidam de mim, pastores que cuidam, pastores que sempre estão atentos, né, ali do que está acontecendo ou não, porque isso é igreja, isso é família. Isso é família, isso é caminhar em direção a fazer a vontade de Deus. E não querer assumir um papel do Espírito Santo e a querer colocar o que está certo, o que está errado, julgar, sentenciar. Não é a nossa função. A nossa função é cuidar. A nossa função é zelar. A nossa função é assumir a nossa posição, que vai existir em muitos momentos com os nossos irmãos, que a única coisa que nós vamos conseguir fazer é sentar e chorar com ele. O pessoal da igreja já sabe, que eu falo, olha, vou te ajudar até onde eu puder. Quando eu não puder mais, a gente senta e chora junto, ora junto, busca de Deus direção. Porque nós sabemos que existem momentos que é somente Deus. Somente Deus para agir, somente Deus para agir. E no final aqui da parte que eu li, que já entra no capítulo 14, algo que é muito importante, e isso vai mudar muito as nossas vidas. Precisamos entender e aceitar que somos nós. Preciso aceitar que crescimento, que eu não cresço sozinho, eu preciso de pessoas comigo. A minha família só é bem estruturada, a minha família só vai crescer, só vai desenvolver se tiver outras famílias ligadas a ela. Eu só vou me desenvolver quando eu estiver realmente na igreja, sabe, no centro, vivendo igreja, não igreja templo. Não igreja aqui, sabe, eu tenho que estar aqui, não, mas viver a essência de igreja. Porque quando nós entramos, desde então Jesus já vem, mas a partir do capítulo 14, nós vemos Jesus começa a falar muito em plural. Né? Vocês, porque ele começa no versículo 1, não turbe o coração de vocês. Irmãos, só entre nós, é difícil. Vai dizer que nesse processo todo, desde lá de, me parece que 22 de março até agora, se em alguns momentos nosso coração não tem ficado aflito,
Se o nosso coração não tem se perturbado em algum momento, se em alguns momentos nós não temos permitido que o nosso coração se preocupe. Acontece. Acontece, somos seres humanos, isso vai acontecer, vai existir um momento que nós vamos estar aflitos. Mas se nós temos irmãos que nos amam, se nós temos uma família chamada igreja que cuida de nós, nesse momento de aflição, nós vamos ter os irmãos do nosso lado. É interessante que Jesus ele diz primeiro, olha, ame uns aos outros, cuide uns aos outros, assim como eu amei vocês. E aí depois ele diz, não turbe o coração de vocês. Então, às vezes vai acontecer. Às vezes o nosso coração, por mais que nós temos a palavra do Senhor dizendo, não turbe o vosso coração, ele vai perturbar, ele vai acontecer. Mas se eu tenho pessoas que estão caminhando e estão cuidando de mim, ou se eu tenho pessoas que eu cuido, nesse momento, vai ser mais fácil passar. O texto continua dizendo, creem em Deus, creiam também em mim. Irmãos, vai ter dia, vai ter momentos que é difícil crer. Vai ter momentos que a fé parece que abala. Vai ter momentos que parece que nós estamos num barco em alto mar e uma tempestade tremenda. Jesus está falando para crer, mas tem dia que vai ser difícil. Mas pensa comigo, se como igreja nós estivermos juntos, vai ser mais fácil crer, porque a sua experiência vai me ajudar. Os irmãos sabem que aqui na igreja nós adotamos a ideia de caminhar juntos. Caminham juntos, né? Os irmãos têm visto o pastor Helder, o pastor Marcelo, caminhamos juntos. Vai ter dia que a gente está para baixo. Alguns irmãos já perceberam em alguns momentos, chegaram aqui, a gente estava aqui, várias e várias sexta-feira, passamos aqui, almoçamos juntos, e passamos juntos, e tinha um momento que a gente fala, e agora? E aí vem uma palavra de um, uma palavra de outro, eu creio que Deus vai agir. E o melhor, Deus agia. Eu estou dizendo de 3 pastores que precisamos um dos outros, precisamos de cuidado, e nós não temos vergonha. Eu não tinha permissão deles para falar isso, não, mas eu já falei. Mas temos a ideia e temos o pensamento que precisamos um dos outros, que necessitamos de cuidado, necessitamos de zelo, porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E quando o coração de um dos nós 3 fica aflito, fica meio sem saber, nós sentamos, conversamos e oramos juntos. E oramos. Então Jesus diz, olha, creia em Deus, creia também em mim. E aí eu tenho o foco de que esse Jesus está falando, olha, eu vou, mas saiba de uma coisa e creia, eu vou voltar. E para onde eu estar, vocês vão estar comigo. Mas, irmãos, a verdade da eternidade, às vezes, parece que meio que fica ofuscada. Parece que está demorando tanto, parece que a maldade está crescendo tanto que isso está ficando tão difícil. Mas se nós temos pessoas, se nós temos irmãos para caminhar conosco e dizer, olha, isso vai passar. Olha, um dia nós estaremos na eternidade. É como a gente pensar, né, para muitos de nós, o que é problema hoje, o que é sofrimento hoje, daqui 100 anos não vai ser mais. Porque daqui 100 anos, muitos de nós, ou se não todos nós, já estaremos na glória, vivendo a eternidade, porque Jesus voltou. Então, irmãos, sempre que vivemos o hoje, precisamos estar com o olhar lá na frente, e sabendo que o nosso Senhor vai voltar para nos buscar. Isso se Ele já é o Senhor da tua vida, se Ele já tem, se você já tem como esse Senhor, né? Ele diz, olha, vocês conhecem o caminho. É interessante, Jesus vai dizer no versículo 4, né? Vocês conhecem o caminho para onde vou? E Tomé já responde, não, Senhor, nós não conhecemos. Aí você fica, quem está falando a verdade e quem está falando a mentira? Na verdade, nenhum dos dois estão mentindo. Porque Jesus olha para os seus discípulos dizendo, olha, vocês conhecem o caminho. Lembra que no lava-pés ele fala, olha, vocês já estão limpos, só precisa limpar o pé. E Pedro diz, não, me lava todo. Pedro não precisa, só os pés. E que Jesus dizendo, olha, vocês sabem o caminho, porque eu já ensinei tanto que depois, né, esses discípulos fazem uma diferença muito grande. Tomé também não está mentindo, porque Tomé olha para ele, Tomé olha muitas vezes para a aflição. Jesus, olha, meu mestre está falando que vai embora, está falando que vai e que não vai estar mais com a gente, espera aí. E sabe o que nós precisamos muitas vezes, irmãos? É de pessoas que vão nos apoiar, de pessoas que vão dizer, olha, você tem condições. Os irmãos sabem, desde quando surgiu aí o isolamento, nós estamos fazendo nossos cultos, estamos gravando e transmitindo para os irmãos, temos feito algumas coisas ao vivo, e no início, irmãos, muitos de nós não tínhamos condições. Mas foi nesse grupo que nós chamamos
Equipe para o Tempo de Crise. Esse é o nome do nosso grupo, né? Equipe para o Tempo de Crise. E crise do momento que nós estamos vivendo como sociedade, como igreja, como pessoas, mas crise também de não saber fazer algumas coisas, mas sempre estava aqui, um apoiando o outro. Já teve dias de chorarmos, mas um não deixava o outro cair. Vamos conseguir, vai acontecer. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E temos aprendido muito, temos sido muito abençoados por Deus. Isso é importante, né? Tomé olha e fala, não, nós não sabemos caminhos. Diz, não, vocês conhecem. Vocês sabem quem é. E é isso a igreja. É isso que nós precisamos. O que eu quero hoje é realmente chamar a nossa atenção, chamar a tua atenção e te fazer a seguinte pergunta: para onde você está indo? Em qual direção? A direção de uma conquista tão somente tua? Uma conquista somente para você? Ou tem caminhado em direção a fazer a vontade de Deus? A cuidar, a zelar. Porque essa palavra que Jesus diz, um mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, cuide-se uns dos outros, abençoe uns aos outros. Não sei se essa semana você cuidou de alguém, mas desafio, ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém, ore com alguém, mesmo que seja pelo WhatsApp, alguma coisa. Poste um versículo bíblico no Facebook que leve esperança, que leve graça, que leve presença de Deus, porque é isso que nós estamos precisando. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, gratos pelo teu agir, gratos pelo teu mover. Que o Senhor esteja, Pai querido, nos abençoando mais uma vez. Sabemos, ó Pai, que temos seguido a nossa vida, mas muitas vezes não sabemos para onde temos ido, não sabemos qual a direção tomar. E, Pai, sabemos que se a vida não for ser vivida para o Senhor, não tem o porquê viver. Então nos ajude, Pai. Nos ajude mesmo diante do isolamento, diante muitas vezes da falta de emprego, ou, ó Pai, de trabalho excessivo. Mas nos ajude a pegar tudo isso que tem acontecido nas nossas vidas, seja um momento de dor, seja um momento de alegria, seja um momento bom, o que possa estar acontecendo nesse tempo. Usa, ó Pai, o que nós estamos vendo nesse exato momento para glorificar o Teu nome, para que tudo isso que nós estamos vivendo nos ajude a realmente a caminhar em direção a Te glorificar, a caminhar em direção a viver a Tua verdade, a Tua vontade e a Tua graça, e que nesse processo nós possamos auxiliar outros irmãos a viver o Teu querer, a viver a Tua graça, a se aproximar do Senhor. Então, Pai, nos ajude a amar verdadeiramente, assim como o Senhor nos ensinou. É que eu oro, Pai, e agradeço a Ti no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. E que todos dizam amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe. Uma semana na presença do Senhor. Um beijo no teu coração. E não esquecendo, estamos com saudades. Então, meu querido, fique em paz. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se
as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras,